Olá, amigos. Estamos aqui de volta, participando em mais uma oportunidade, atendendo ao convite do Projeto 100, que vem realizando essa atividade importante e valiosa de contextualizar, de refletir acerca de obras mediúnicas, de obras espíritas, de inegável valor. Iniciou-se agora, na última semana, contextualização de uma obra muito bonita, muito rica, ditada pelo espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier, chamado Livro da Esperança. Nós vamos hoje, com os nossos irmãos, refletir acerca da página 9, intitulada O Remédio Justo. Antes de nós iniciarmos a mensagem em si, lermos e comentarmos, nós temos que dizer aos nossos irmãos que é um livro que foi psicografado por Chico em 1964. Então, assim, é uma obra já muito antiga, chegando quase aos seus 60 anos, 56 anos de que foi enviada, mas ainda assim, como um livro espírita de valor real, os ensinos, o conteúdo não prescreve. Não há prescrição para a obra honesta, para a obra honrada, para a obra que segue o preceito do Cristo de instruir, de informar, de renovar, de gerar esperança, de gerar bom ânimo às pessoas. Certamente, a literatura mediúnica que Chico Xavier psicografou é uma obra que seguirá, persistirá por muitos e muitos e muitos anos, décadas, e acreditamos que séculos, visto que é uma informação sensata, é uma informação honesta e é uma informação completamente alinhada com o Cristo e completamente alinhada com o que Allan Kardec nos propõe na codificação espírita. Vamos então ao remédio justo, que repetimos, é a página 9, que está no Livro da Esperança. A página é iniciada com uma anotação do Evangelho de Jesus, que diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso está no Evangelho de Jesus, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 4. Seguido a esse apontamento evangélico, que é pinçado do Sermão do Monte, que é retirado do Sermão do Monte, que Gandhi, por uma ocasião, afirmou que se nós retirássemos do mundo, Mahatma Gandhi afirmou que se nós retirássemos do mundo toda a literatura religiosa, todas as obras religiosas, e se nós mantivéssemos somente o Sermão do Monte, o homem não se perderia. Ele teria uma bússola, ele teria um mapa seguro e fiel a lhe conduzir pela ignorância, a lhe conduzir pelas dificuldades, e ele conseguiria achar o caminho do bem somente com as 8 bem-aventuranças que estão inseridas no Sermão do Monte. Seguido a essa anotação que abre a página, nós vamos encontrar um apontamento que está em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 12, onde nós vamos achar um apontamento de Allan Kardec, que diz o seguinte: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão os consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o que sofre, o padecente, a bem dizer do sofrimento como prelúdio, como início da cura, como aquilo que anuncia a cura. A mensagem em si, que Emmanuel vai nos enviar, eu tive
lendo, quando a gente começa a ler e a pensar como é que nós vamos refletir sobre uma página, um texto extremamente rico, eu fiz alguns apontamentos de como se faz a leitura interpretativa mesmo em escola. Eu dividi o texto por parágrafos e descobri que ele tem 14 parágrafos. E Emmanuel, de forma educativa, de forma instrutiva e pedagógica, ele divide esses parágrafos para construir a forma com que ele vai levar a quem lê, levar a pessoa que vai sorver esse conceito, sorver essa informação, a leitura e a interpretação sobre as aflições, sobre as angústias e sobre evoluir suportando a dor. E mais ainda, que no sofrimento, na dor, nas angústias que nós experimentamos, vem a anunciação futura, se Deus quiser próxima, de dias mais serenos, dias mais tranquilos, de dias melhores. Então, quando a gente começa a ver a página, nós vamos ver que no parágrafo de 1 ao número 4, nós vamos achar a pergunta, a dúvida, a questão. Emmanuel lança a questão humana, lança a dúvida humana e começa assim: perguntas, muitas vezes pela presença dos espíritos guardiões, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas? Como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? Ou seja, nos primeiros parágrafos, nesses primeiros 4 parágrafos, Emmanuel lança a dúvida, e ele apresenta a dúvida que é a minha dúvida, que é a sua dúvida que nos ouve, que é a dúvida daquele indivíduo que quer saber onde estão as forças do bem, onde estão os espíritos superiores, onde estão os falangeiros de Jesus, onde está o próprio Jesus, que não se apresenta em meio das angústias pelas quais, vez por outra, ou muitas vezes quase sempre, nós vivemos em termos de adversidades, doenças, abandono, solidão, desamor, angústias, falta de recursos financeiros, etc, etc, etc. E nós estamos sempre nos indagando onde está o bem que não nos socorre. Onde estão as forças superiores que não nos socorrem? Então, Emmanuel começa esta mensagem dizendo que compreende a questão, que entende o que sai de nós, que entende a questão que sai da gente, porque ainda que nós sejamos ignorantes ante a dor, ela é real, ela está ali. A dor, ela é real mesmo que o outro não compreenda, mas se você sente, ela existe ali. Nos parágrafos de número 5 a 10, se nos primeiros parágrafos ele lança a dúvida, nos parágrafos de 5 a 10, ele começa a apresentar uma resposta às dúvidas. As dúvidas que normalmente as pessoas apresentam, onde estão as forças superiores que não nos socorrem. E aí começa a apresentar as respostas às questões que nós estamos ali indagando. Se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos amigos dos benfeitores diante dos padecimentos desse matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. Ausculta o sentimento de mães devotadas que bendizem com lágrimas as grades dos manicômios para os filhos que se desvairaram no vício, de modo a que não se transfiram da loucura à criminalidade confessa. Ouve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos, que entregam os rebentos do próprio sangue no hospital para que lhes seja amputado esse ou aquele membro do corpo,
a fim de que a moléstia corruptora, a que fizeram jus pelos erros do passado, não lhes abrevie a existência. Escuta as esposas abnegadas quando compelidas a concordarem, chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda em fossas mais profundas de delinquência. Perquire o pensamento dos filhos afetuosos ao carregarem esmagados de dor os pais endividados em doenças infecto-contagiosas na direção das casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade. Todos eles trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros, algumas vezes desapiedados e frios, embora continuem mentalmente jungidos aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que eles retornem ao seio. Então, se no primeiro instante o Espírito Emmanuel lança a questão: onde estão os bons espíritos? Onde estão os seres de luz? Onde estão os anjos guardiães? Nos nossos instantes de angústia, nos 5 outros parágrafos ele vai nos propor as questões. Ele vai dizer que os anjos tutelares, que os espíritos da luz, eles se manifestam através dos amores, eles se manifestam através dos indivíduos que caminham conosco e que são eles os responsáveis por nos darem sustentação e suporte no instante em que nós sofremos as angústias das dores, em que nós sofremos o horror da perda, o horror da prisão, o horror da fome, o horror da doença, e que está ali, próximo a nós, e que se apresenta junto a nós um ente querido, que na verdade não é a palavra do seu anjo guardião, nem tampouco o afeto do seu anjo guardião, mas é a manifestação da bondade divina, destes amigos invisíveis que estimulam estes amigos encarnados a promoverem o auxílio, o amparo e o alento. Então, o bem fala pelos nossos amores. O bem se comunica através dos nossos amores. O bem age conosco através dos nossos afetos, interage conosco através desses indivíduos que caminham lado a lado nas nossas horas de agonia. E ali estão. E ali está a manifestação do amor de Deus materializada na figura de uma mãe que vela na sua dor, na figura de um pai que te sustenta na caminhada, na figura de um filho que te ampara e te acolhe, na figura de um amigo, na figura de profissionais que dedicam suas vidas para promover equilíbrio social, para promover auxílio social. O amor de Deus se manifesta através da sua própria obra. E o homem, que é obra divina, nesta viagem de evolução, nessa viagem que ele vem fazendo, ele vem sendo a voz de Deus, a voz dos Espíritos, a voz do Cristo, falando por eles, agindo por eles. E é nesta hora que você clama: onde estão os Espíritos do bem? É que os Espíritos do bem se manifestam através daqueles que compõem seu núcleo familiar, daqueles amigos que chegam no instante do conflito e da luta. Ali está a presença do bem. Ali está a existência do Cristo. Ali estão os nossos anjos guardiães, materializados, sofrendo e recebendo o influxo de amor, recebendo esta ação de amor que os irmãos desencarnados oferecem e que eles, os encarnados, por nutrirem sentimentos por nós, estão ali nos ajudando a passar pela hora de trânsito. Por fim, no parágrafo de 11 a 14, Emmanuel fecha com a reflexão. Se no primeiro instante ele pergunta, no segundo instante ele apresenta uma resposta, nos 4 últimos parágrafos ele vai refletir sobre a abordagem. Quando vejas alguém submetido aos mais
duros, entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no ouvido por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés da revolta e desalento, oferece paz, esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo o mal, todo o bem prevaleça. Isso porque, onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida, para que juntos delas não suceda o pior. Ninguém está sozinho. Ninguém se encontra desamparado. O bem envolve a todos. O bem trabalha por todos. E este bem que você julga invisível, se você abrir os seus olhos, vai descobrir que este bem está materializado através de um membro da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu irmão, através de um amigo, através de alguém que se apresente para aliviar a sua dor e a sua angústia. E ali nós vamos estar diante da figura do Cristo, da figura dos nossos amigos espirituais, manifestando-se através dessas pessoas e promovendo alento, acalmando o nosso coração, nos resignando, nos dando força à caminhada. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por terem nos ouvido e até, se Deus quiser, uma próxima oportunidade.